Saudações a todos. Nessa parte iniciaremos estudos sobre estruturas de iteração. Até o momento, vimos duas formações básicas de programas de computadores com relação a seu formato, a seu aspecto ou natureza estrutural. As formas foram sequenciais e as formas seletivas. Agora iniciaremos as práticas de programação sobre os aspectos das estruturas de iteração, ou seja, formatos e aspectos de repetição nos programas. Devo alertar que essas três formas elas estão entrelaçadas com relação ao funcionamento de programas. Estruturas de iteração são ferramentas que acionam a repetição de blocos de comandos mediante a satisfação de uma condição. Vamos observar um esquema básico de funcionamento de uma estrutura de iteração para que possamos ter uma ideia inicial sobre essas estruturas. Uma declaração por atribuição é posta para análise pela estrutura de iteração, ou seu núcleo. Essa estrutura ela faz uma análise booleana. Caso essa análise retorne o resultado como verdadeiro, um bloco de n comandos é executado. Damos o nome a esse bloco de laço. Após a execução do laço, a declaração, que pode ter sofrido ou não alterações com relação ao seu valor, é posta novamente para análise booleana da estrutura de iterações, que repete a execução do laço, caso a reanálise retorne o resultado verdadeiro. E assim o processo se repete até que em algum momento a declaração não satisfaça mais a condição na estrutura, ou seja, o retorno do resultado da análise seja considerado falso. E por fim, a estrutura é interrompida e o programa segue executando outras linhas no código, se houver. As estruturas de iteração possuem mais de um tipo e são elas: while, do while, for e for each. Começaremos com a estrutura regida pela instrução while. A instrução while executa seus blocos de comando repetidamente, enquanto uma declaração prévia satisfaz uma condição imposta por você no argumento da instrução. Vamos utilizar a instrução while para criar uma sequência de 1 a 20 com o uso da estrutura de iteração. Iniciando aqui o VS Code, eu vou criar o meu arquivo, eu vou chamá-lo de enquanto, que é uma alusão à instrução while, enquanto.java. Eu vou criar minha classe, public class, enquanto os delimitadores da classe. Aqui eu vou criar minha função principal, a função main, public stat, void main, no argumento string args, os delimitadores da função main. E aqui dentro eu vou desenvolver o programa, que vai ser uma sequência de valores de 1 a 20. Eu vou iniciar com a declaração da variável, a variável será i, ele será um contador, na verdade, int i, com valor inicial 0. E eu vou criar minha estrutura de iteração com a instrução while. While, ou seja, enquanto o valor de i for menor que 20, execute o bloco de comandos associados a essa instrução. E o bloco é apenas a função print. Ela vai imprimir os valores à medida em que for repetida a execução do bloco de comandos. System.out.println. Vou colocar o println para que haja quebra automática de linha. E eu vou utilizar um operador de incremento. Eu vou começar utilizando o mais i, porque eu não quero inserir o 0 na contagem. Eu quero começar de 1. Então, quando o system.out.println for executado, imediatamente o incremento é feito. Ele já sai na impressão. Mais i. Esse aqui é o incremento prefixado. Ele já é executado no momento da execução da linha. Ou seja, a impressão será feita imediatamente. E o programa ele está pronto. Eu vou rodá-lo. E aqui eu obtenho meu resultado. Eu vou aumentar um pouco o terminal, apenas para visualização. Eu inicio de 1 com a ajuda do incremento prefixado. Na execução da linha de impressão, o incremento já é feito. Eu inicio de 1 e quando o valor chegar a 19, esse incremento ele é feito imediatamente e aqui já é impresso o valor 20. E quando no processo de iterações o valor for 20, o núcleo da estrutura vai considerar falso, porque o i está abaixo, e essa estrutura é interrompida imediatamente, onde o valor associado a 20
não entrará nessa contagem. No caso, se entrasse, seria o mais i, atualizando esse valor para 21. Agora vamos testar utilizando um operador de incremento pós-fixado, o i++. A tendência aqui é que o 0 entre na contagem e que o valor 20 não apareça. Eu vou rodar o programa. Então já temos um resultado seguinte, onde devido à troca de um incremento pré-fixado para um incremento pós-fixado, ele inicia a contagem com 0. Quando o i tiver o valor 0, haverá a impressão println do valor i incrementado posteriormente com uma unidade. Esse incremento ele só é feito quando a execução dessa linha termina para as próximas linhas, ou seja, para a próxima repetição. Então na próxima repetição i já é 1. E quando o i chega ao valor 19, a função print ela irá imprimir o valor i mais um incremento posterior de uma unidade. Esse incremento é feito, mas para a posteridade não dá, porque quando o i for 20, a estrutura é interrompida por ser considerada falsa através de análise booleana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.